Depois do que aconteceu com Donald Trump, você acredita que o Bolsonaro pode voltar a ser alvo de um ataque? Já aconteceu uma vez. Lembra do Adélio Bispo? Pois é. Agora, o PL identificou uma ameaça de morte ao Bolsonaro. Seria somente um blefe ou seria, literalmente, um aviso, uma intimidação? Deixa no comentário que eu quero saber, depois de você deixar sua inscrição no canal, curtir e compartilhar. Nós vamos fazer a análise disso que está acontecendo e muitas outras coisas que estão rodando aí na política brasileira. Então, seja muito bem-vindo, prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos começar com essa matéria aqui da Carta de Notícias. Urgente, o Partido Liberal, o partido do Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto, identificou uma ameaça de morte contra o Bolsonaro. O partido já articulou, fez uma solicitação de proteção à Polícia Federal. A gente vai acompanhar essa matéria aqui, mas as implicações aqui são um pouco além daquilo que você possa imaginar. Uma vez que foram feitas denúncias, tanto pelo Bolsonaro e pelo Carlos Bolsonaro, sobre a possibilidade de que deixaram o Bolsonaro fragilizado, para que um atentado realmente pudesse acontecer. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Enfim, vamos acompanhar a matéria aqui. Vem comigo. O Partido Liberal identificou recentemente uma ameaça de morte contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, divulgado nas redes sociais por um criminoso. O alerta foi feito após uma postagem, que incluía a imagem de uma faca, acompanhada de uma mensagem ameaçadora. Diante disso, o PL solicitou à Polícia Federal a adoção de medidas urgentes para garantir a segurança de Bolsonaro, que atualmente está em Pernambuco para compromissos políticos. Diga-se de passagem que o Bolsonaro está movimentando multidões. Em Pernambuco, as pessoas foram recepcionar o Bolsonaro e lotou as ruas. O Bolsonaro, mais uma vez, ele fica exposto, assim como ele esteve diante do povo lá em Juiz de Fora, onde o Adélio Bispo deu a facada no Bolsonaro. Lembra disso? Pois é. O ponto que chama atenção é que os ex-presidentes, eles têm direito à proteção. Tanto é que os demais ex-presidentes, Lula, Dilma, Fernando Henrique e os outros, Michel Temer, eles têm direito a carros e optaram por carros blindados. Os carros blindados que seriam oferecidos ao Bolsonaro foram retirados pelo Lula. O governo retirou os carros blindados. Já também foi retirado 4 seguranças a que o Bolsonaro teria direito e que não foram fornecidos para o Bolsonaro também. Nisso, o Carlos Bolsonaro fez uma postagem argumentando que o sistema estava facilitando para que executassem o Bolsonaro. Também, na semana passada ainda, foi feita uma postagem também pelo Carlos Bolsonaro, dizendo o seguinte, olha, pelo andar da carruagem, mesmo o Bolsonaro tendo se tornado inelegível e estando movimentando milhares de pessoas pela rua, vendo tudo isso que está acontecendo, chega-se à conclusão de que o sistema não quer simplesmente o Bolsonaro inelegível, que é o sistema que é o Bolsonaro morto. Pois é. A ameaça que aconteceu surgiu de um contexto já tenso. Intensificou preocupações com a segurança do ex-presidente, o PL agiu rapidamente ao tomar conhecimento da postagem que não detalhava planos específicos, mas era suficiente, alarmante para exigir a atenção imediata. A imagem da faca, junto à declaração de intenção de violência, exacerbou a gravidade do caso. Em resposta, o PL determinou o reforço imediato da segurança de Bolsonaro. As forças de segurança local e sua equipe de proteção pessoal foram orientadas a intensificar o monitoramento e a vigilância para assegurar a sua integridade. Além disso, as autoridades locais receberam instruções para redobrar os cuidados nas áreas por onde o presidente transitasse. Pois é, esse é um episódio que aconteceu pouco tempo depois do evento do Donald Trump, né, que a esquerda insiste em dizer, né, insiste em ser negacionista, dizendo que não foi um atentado contra o Donald Trump. Porca e mentirosa a esquerda que diz isso. Porque não tem como o caso do Donald Trump não ser um atentado. Aqui no Brasil as coisas acabam em pizza, né? Terminam em pizza. O caso do Adélio Bispo, a Polícia Federal concluiu que ele agiu sozinho. E sabe, a maioria das pessoas ainda não engoliram essa história de que o Adélio Bispo agiu sozinho. Mesmo lá nos Estados Unidos,
O FBI também não demorou muito para dizer que acha que o cara agiu sozinho. Pois é. O fato é que é incrível como esse tipo de ameaça, esse tipo de atentado é comum contra presidentes ou candidatos de direita. Tá certo? Pessoal, segunda notícia agora com vocês. Vamos lá, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. O Lula, ele resolveu entrar em conflito e deu uma resposta ao ditador da Nicarágua. Aconteceu a seguinte situação. O ditador da Nicarágua, ele mandou, prender padres, está expropriando patrimônio da Igreja Católica, e foi feito um pedido para o Lula. Por quê? Porque o Lula é muito aliado desse ditador, Daniel Ortega, da Nicarágua. São amigos, Então pediram que o Lula intercedesse ao ditador da Nicarágua em favor de um padre que foi preso. O Lula enviou uma carta pedindo que o ditador recebesse um telefonema do Lula, que o Lula queria interceder por esse padre. O ditador não gostou nem um pouquinho, ficou bravo. O que o ditador fez? Mandou tirar o embaixador do Brasil, lá da Nicarágua. O Lula deu a resposta. O Lula decidiu expulsar a embaixadora da Nicarágua do Brasil também. Ou seja, a partir de agora, Brasil e Nicarágua oficialmente estão com relações rompidas. Seria real ou seria uma cortina de fumaça? Nós vamos falar sobre isso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu expulsar a embaixadora da Nicarágua do Brasil, Fúvia Patrícia Castro Matos, em resposta à ação do presidente nicaragüense Daniel Ortega. Nessa quarta-feira, o governo da Nicarágua determinou a expulsão do embaixador brasileiro Breno de Souza Brasil Dias da Costa do país. A decisão foi tomada diante da ausência do representante brasileiro no evento comemorativo dos 45 anos da Revolução Sandinista. Segundo a imprensa local, a recusa também desagradou a presidência do país. Então foram dois casos, O caso do embaixador não ter ido numa comemoração do país e o outro caso foi o Lula ter intercedido, pelo padre. Quais que são os dois pontos aqui? Há duas linhas de análise. Uma delas é de que é só uma cortina de fumaça. Como está pegando muito mal a imagem do Lula em relação a ditaduras como o Maduro, como o Irã, como inclusive grupos como o Hamas, que o Alckmin estava lá do lado, fez-se um teatrinho entre o ditador da Nicarágua e o Lula para falar que houve aqui uma quebra de diálogo, uma quebra de relações com um ditador, para mostrar que o Lula não é bajulador de ditadores. Então, dizem que isso é só um teatrinho. É uma das hipóteses. A segunda hipótese é que essa situação pode ser real. Tão real que a verdade não é o fato do Lula ter tentado interceder pelo padre, também, mas é que o Lula não foi mais contundente na defesa do ditador Nicolás Maduro, como o nicaragüense foi. O ditador de Cuba, o ditador da Nicarágua, de imediato já falou, não, tamo com o Maduro, tô com ele. Já o Lula... não sei, não posso falar assim que eu tô com ele. Eu tô, mas não posso falar. Então, isso gerou um certo atrito. Então, dizem que um dos pontos para expulsão do embaixador do Brasil lá da Nicarágua foi esse descontentamento que o Maduro está começando a sentir que o Lula está querendo abandonar ele. Pois é, mas as pressões internacionais permanecem. Tanto é que o ex-presidente da Colômbia, ele acusou o Brasil de tentar dar mais fôlego para o Maduro. Então, a discussão está correndo solta. Em um vídeo publicado nas redes sociais na terça-feira, o ex-presidente colombiano, que é o Iván Duque, ele acusou o governo, tanto de esquerda do Brasil quanto da Colômbia e do México, de buscar um fôlego para o ditador Nicolás Maduro. Segundo ele, os três países estão cobrando que o chavista Conselho Nacional Eleitoral apresente as atas de votação, coisa que ele sabe que não vai acontecer. Olha só o momento em que ele cobra o Lula aqui. Está passando em Venezuela. Há triunfo inquestionável de Edmundo González. Eu quero falar sobre o que está acontecendo na Venezuela. Há um triunfo inquestionável do Edmundo González, Maria Corina Machado e toda a resistência democrática. Da Maria Corina e toda a resistência democrática, que contra todas as adversidades ganhou umas eleições. Que contra todas as adversidades ganhou as eleições. Donde les inhabilitaram candidatos, les persiguieron su equipo, não les permitiram.
Eles tiraram candidatos, perseguiram sua equipe. El acceso a los medios de comunicación. Y gracias a la tarea valerosa de miles de testigos, lograron conseguir más del 82% de las actas que también tienen la firma de los representantes. E graças ao trabalho das testemunhas de mesa, conseguiram 82% das atas que conseguiram demonstrar, né, a fraude. Representantes o de los testigos de quienes estaban al lado de la dictadura de Nicolás Maduro. Essas actas são públicas, se conhecem. As atas são públicas, são conhecidas, não há discussão. No hay discusión. Y ahora lo que quieren armar es que el Tribunal Supremo de Justicia trate de anular la elección y darle cabida a que Nicolás Maduro convoque nuevas elecciones. Agora, o Tribunal Supremo lá da Venezuela quer anular as eleições, quer dar mais tempo para que o ditador Nicolás Maduro possa concorrer de novo às eleições e fazer novas eleições fraudadas. Com o auspício dos governos de Brasil, Colômbia e México. Com o apoio do governo do Brasil, da Colômbia e do México. Sem sombra de dúvidas, uma vergonha, né, o que está acontecendo com o nosso Brasil. Outra notícia, bora lá? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Lembra disso. É o seguinte, pessoal, está acontecendo uma verdadeira treta grande, briga pesada entre o STF, a PGR, o governo Lula e o Congresso Nacional. O negócio está pegando fogo. Vem cá. O que move os políticos brasileiros? Tá, se você falou o amor à pátria e a democracia. Cara, cá entre nós, você tá bem por fora. É isso aqui, ó. Dinheiro, din, grana, bufunfa, faz-me rir. É isso. Você sabe o que é. Então, o que acontece? Tem as emendas PIX. Emendas PIX para o Lula, maravilhoso. Afinal, é o mensalão legalizado. Quando ele quer que aprove uma coisinha, quando ele quer que segure uma CPI que estourar nas costas do Lula o 8 de janeiro, libera emenda e toma conta de tudo. É só comprar o Congresso. Só que acontece o seguinte, comprar é uma coisa, pagar é outra. Então, ele contou com a ajuda do Flávio Dino, isso é o que diz a oposição, que deu uma decisão. Decisão certa do Flávio Dino, diga-se de passagem. Nessa hora, o Lula tá certo, tá? Você vai entender o porquê. O Flávio Dino falou, olha, não tem esse negócio de ficar mandando emenda sem transparência, emenda secreta. O certo é que as emendas sejam transparentes, que as emendas demonstrem para onde esse dinheiro vai. Só que, na verdade, tem uma coisa por detrás disso. Qual é? O Lula não quer pagar o dinheiro que ele prometeu para os deputados. Ele não quer repassar o dinheiro. E aí o Congresso está um pouquinho bravo com o Lula, mas só um pouquinho. Ele só está fazendo ameaças de retaliação ao governo Lula após a ofensiva do PGR e do STF contra as emendas. Pois é, o Arthur Lira quer retalhar e falou, vai pegar tudo quanto é coisa do Lula e jogar no lixo. As investidas do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República, com a falta de critério de transparência das emendas parlamentares, geraram reação do Congresso Nacional, que ameaçaram retaliar o governo Lula em votações ligadas ao orçamento. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, Júlio Arcoverde, que é do PP do Piauí, o mesmo partido do Lira, afirmou nesta quarta-feira que vai suspender o prazo de leitura do parecer da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, até que haja uma definição sobre a distribuição dessas verbas. O negócio é o seguinte, peraí, você comprou o nosso apoio, não quer pagar agora, quer tirar o nosso dinheiro suado, que a gente lutou tanto, enganando uns trouxas para conseguir o voto? Ah não, peraí, eu quero o meu dinheiro. E o negócio é o seguinte, o Lula não é a primeira vez que ele entra em embate contra o Congresso Nacional usando o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. O fato é que isso aqui desagradou muito, tanto os deputados, mas já tem senador também que não está gostando dessa história, não. Então, as cenas dos próximos capítulos poderão ser um tanto quanto tensas e tenebrosas contra o Lula. E vamos de próxima notícia agora também. E aí, não esquece de curtir e compartilhar, tá bom? Pessoal, eu tô colocando curtir e compartilhar porque muita gente pediu para mim separar as matérias
porque as pessoas às vezes se confundem nas matérias. Então isso aqui é só para você ir separando as matérias, fechou? Vamos lá, presta atenção. O Lula está revoltado, porque o Tribunal de Contas da União, ele deu um parecer favorável ao Bolsonaro, ou melhor, ao Lula, mas que serve para o Bolsonaro. É bem assim. O que aconteceu? Todo mundo fica falando das joias do Bolsonaro. Você já viu os petistas falar das joias do Bolsonaro? Pois é, isso é uma narrativa muito tosca, porque o Lula pegou muito mais joias, muito mais presentes do que o Bolsonaro. E não estou falando que eu concordo com o Bolsonaro pegar joias e presentes, não. Não me tome por esse lado. Não gosto. Ou você concorda que o Lula leve containers? Não concorda, né? Então também deveria ser ilegal para os dois lados, mas não é. E se não é para o Lula, não tem que ser para o Bolsonaro. O Bolsonaro fez o que todos os demais presidentes faziam. E agora eles estão usando isso para retalhar o Bolsonaro. Só que essa discussão chegou no Tribunal de Contas da União, através do Sanderson. O deputado Sanderson entrou com um pedido e falou, opa, peraí, vocês estão falando de joias do Bolsonaro, mas tem um relógio que o Lula nunca nem declarou, ganhou de um ex-presidente lá da França. Faz o seguinte, se o Lula tiver que devolver o relógio, é porque ele fez coisa errada e ele tem que ser processado, também investigado pela Polícia Federal e tem que responder pela mesma coisa que o Bolsonaro. Se o Lula não precisar devolver o relógio, quer dizer que não tem ilegalidade. Se não tem ilegalidade para o Lula, não tem ilegalidade para o Bolsonaro também. Entendeu, meu pequeno gafanhoto? Então o Sanderson abraçou o Lula, apertou o Lula sem abraçar. Ou seja, o Lula ficou pistolinha da vida, ficou nervosinho. Nervoso. O que aconteceu? Queria brigar com o Tribunal de Contas da União. O que vocês fizeram foi uma sacanagem. Foi só para liberar o Bolsonaro. Pois é, e vai liberar mesmo. Olha só a matéria da Globo. Após o caso de Lula, o Tribunal de Contas da União deve arquivar os processos contra o Bolsonaro sobre as joias sauditas. Pois é, o Lula temeu, ficou com medo e vai acontecer. Mais uma na narrativa caindo por terra. O arquivamento dos processos contra Bolsonaro já é dado como certo por 2 influentes ministros do Tribunal de Contas da União, ouvidos pela equipe da coluna. Em caráter reservado, eles avaliam que Bolsonaro será beneficiado com o mesmo entendimento firmado pelo tribunal na última quarta-feira, quando foi analisado o caso do relógio dado ao presidente Lula pela grife francesa Cartier em 2005. Não existe uma legislação específica, presta atenção nisso aqui, não existe uma legislação específica sobre os assuntos e que, portanto, não haveria como enquadrar os bens públicos, os presentes recebidos pelos presidentes da República no exercício do mandato. Resumindo, eu venho avisando a vocês há muitos e muitos meses. Gente, é um abuso que estão fazendo com o Bolsonaro. Não há crime sem lei anterior que a defina. Ou seja, não dá para criar um crime só para pegar o Bolsonaro, inventando uma interpretação do Tribunal de Contas da União. Ou o Congresso torna crime presidente pegar presente, ou não é crime. O presente foi entregue ao presidente. Ponto. Não é resolução do TCU, Tribunal de Contas da União, que vai mudar isso. Então eu venho alertando e mostrou que agora os ministros do Tribunal de Contas da União tomaram uma decisão com base na lei, né? Até assusta, né? Quando a gente vê alguém tomando decisão com base na lei, não é? Vamos lá, pessoal. Próxima matéria agora. É o seguinte. Lembra do Silvinei Vasquez? Chamou muita atenção uma coisa. Eu já falei para vocês muitas vezes. O Silvinei Vasquez era o diretor da Polícia Rodoviária Federal. O Silvinei Vasquez, na época do Bolsonaro, ele foi acusado pelo ministro Alexandre de Moraes de que ele interferiu nas eleições. Como? Fazendo blitz. Então ele resolveu fazer blitz, atrapalhou os eleitores do Lula chegarem no local de votação. Essa é a acusação. Já começou errado. Não é o Alexandre de Moraes que tem que julgar isso. Afinal, ele não tem competência para isso. Silvinei Vasquez não tem cargo eletivo. Ele não é deputado, ele não é senador, ele não é presidente, ele não é ministro. Ele não poderia ser julgado pelo ministro Alexandre de Moraes. Já tem uma incompetência aqui. Essa é a minha visão. Mas não parou por aí, não. O Silvinei Vasquez foi preso em agosto do ano passado. Qual o motivo? Para quê?
Ele poderia de novo interferir nas eleições? Ele poderia interferir nas investigações? Não, não podia, não. Criaram essa narrativa e trancafiaram o cara lá desde agosto do ano passado. O cara foi liberado agora. Ninguém entendeu por que ele foi liberado, não mudou nada, mas de repente liberaram o cara. Detalhe, ele nunca foi nem denunciado, ou seja, ele não sabe por que ele foi preso. Ele não sabe. Não teve denúncia da PGR, da Procuradoria-Geral da República, para defesa fazer a sua tese de defesa. Não tem capitulação do artigo, não tinha nada disso. Acabou. O cara estava preso e pronto. Soltaram ele agora. Só que isso chamou a atenção da oposição e muito. Matéria do jornal Metrópolis: bolsonaristas estranham o timing em que Moraes soltou o ex-chefe da PRF. Opa, peraí, mas por que o Moraes veio soltar o Silvinei Vasquez agora? Mas logo agora, o que aconteceu? O que mudou para liberar o cara? E aí, acenderam uma luz vermelha, que foi o seguinte: olha, as lideranças bolsonaristas dizem nos bastidores estranhar o timing em que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou soltar o Silvinei Vasquez, ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal do governo Bolsonaro. Moraes revogou a prisão preventiva de Silvinei na quinta-feira, 3 dias depois do fim do prazo para os partidos realizarem as convenções para definir os seus candidatos e coligações nas eleições municipais de outubro. Bolsonaristas lembram que o ex-chefe da PRF era cotado como possível candidato a prefeito de São José, município catarinense, vizinho à capital Florianópolis. Silvinei é filiado ao PL, no mesmo partido de Bolsonaro. A oposição está argumentando que o Alexandre de Moraes só prendeu o Silvinei Vasquez para arrancar ele da eleição. Que só depois desses 3 dias, já passou o prazo, ele não pode ser nem candidato, porque ainda mais depois do que aconteceu contra ele, se ele fala, vou candidatar, vai ganhar voto como se não houvesse amanhã. Ainda mais em Florianópolis. Ah, meu irmão, não tenha dúvidas que a galera de Santa Catarina é bolsonarista roxo, só não é tão bolsonarista igual o Goiás. Mas o pessoal de Santa Catarina é roxo, então ele já estava eleito. E aí tem muita gente falando que foi uma jogada, uma articulação, e essa jogada e articulação ilegal, porque não tinha nem denúncia contra ele, retirou ele da jogada. É o que diz aqui o jornal Metrópolis. Você acha que pode ter alguma interferência? Você acha que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pode ter jogado aqui essa questão eleitoral no Silvinei Vasquez? Deixa no comentário que eu quero saber. Fechou? Pessoal, daqui a pouco a gente tá de volta, meio-dia, tem mais editorial com vocês, tá bom? Abraço.